Moje ime je Meri Papo, ja sam se rodila u Jugoslaviju, ja sam Jevrejka e ja imam 74 godine. Eu nasci em 1939, na antiga Iugoslávia. Os alemães entraram na Iugoslávia em 1941, quer dizer, 2 anos depois do início da guerra. Infelizmente, eles entraram dia 6 de abril e 11 dias depois eles se renderam. Quer dizer, eles aderiram aos alemães que estavam invadindo o país. Nós, como judeus, nós tínhamos uma situação completamente diferente. Nós éramos as vítimas. Nós, os ciganos, os homossexuais, ou pessoas com deficiências físicas ou mentais, eram considerados indivíduos que deveriam ser eliminados da face da terra. Então, a própria população iugoslava se uniu contra nós judeus, né? No início da guerra, nós éramos mais ou menos 90 mil pessoas. No final da guerra, 80 mil desses judeus foram sacrificados, praticamente restando 10% só, 10 mil, sendo que uma parte fugiu, outros se refugiaram, outros, cada um teve seu destino, né? Nessa época, eu era uma criança pequena, quer dizer, as recordações que eu tenho foram os que me foram deixados através das lembranças de meus pais, do meu irmão, que foram contados em muitas ocasiões. O lugar que foi primeiramente ocupado, invadido, foi Belgrado, que é justamente o lugar onde eu nasci, Belgrado. Meus pais já são de outra região, são de Sarajevo, que era a capital da Bósnia. E naquela ocasião, meu pai, Menachem Papo, minha mãe, Rikica Papo, e meu irmão, Jakica. O meu pai, Menachem Papo, naquela época, ele estava bem situado, era uma pessoa bastante conhecida, porque ele tinha livrarias em várias cidades da Iugoslávia, sendo que ele, minha mãe e tal, ocupavam a loja em Belgrado, que era a capital na época da Iugoslávia. Meus pais não sabiam disso na ocasião, mas foram delatados porque havia uma lista com o nome de vários judeus de certa proeminência, por um motivo ou por outro, assim como o rabino, ou alguns comerciantes que estavam bem de vida na época. Então, meu pai fazia parte dessa lista também. Quer dizer, o nome do meu pai aparecia lá como proprietário de várias lojas, pessoa muito conhecida. E, de acordo com essa lista, eles foram lá na loja do meu pai e o procuraram. Um dos funcionários que trabalhava para o meu pai na ocasião delatou meu pai, quer dizer, falou onde ele poderia estar, deu o endereço da casa dos meus pais e tudo isso. Então, na ocasião, as pessoas encarregadas dessa lista se dirigiram até a residência de meu pai. Por sorte, ele não se encontrava lá na ocasião. E eu, com meu irmão e com minha mãe, estávamos em Sarajevo. Eu e minha família ficamos durante 6 meses na casa de uma tia, uma irmã do meu pai. Ficamos em Sarajevo e meu pai procurando alguma solução, alguma forma de se salvar, de salvar a família. E durante esse tempo, em certa ocasião, meu pai estava na rua com mais alguns amigos, todos judeus. E nesse momento se aproximou alguns policiais da SS, dos nazistas, e pelo simples fato do grupo ser de pessoas da religião judaica,
essas pessoas foram presas e levadas para a delegacia. Foi uma situação assim, desesperadora. No dia seguinte, a minha mãe se dirigiu para a delegacia e pediu pro policial, implorando, para que meu pai fosse libertado, fosse salvo. Diante disso, e sabendo da origem da minha mãe, que ela era esposa de Menachem Papo, muito conhecido, livreiro e tudo isso, o chefe da polícia falou que queria ter que queria conversar com minha mãe no dia seguinte, que ela viesse no dia seguinte, que ele ia tentar fazer alguma coisa, ia tentar ajudar. No dia seguinte, a minha mãe se dirigiu para a polícia e falou, conversou com esse chefe dos policiais, que era um iugoslavo também. Ele, em primeiro lugar, ele quis saber se minha mãe era realmente a esposa de Menachem Papo, que ele era um livreiro muito conhecido. Inclusive, ele complementou que ele já tinha ido várias vezes na loja do meu pai, que conhecia ele pessoalmente. E ele sabia que meu pai era uma pessoa que estava numa situação econômica e bastante boa. Então ele falou, olha, eu vou tentar solucionar, eu vou tentar ajudar, eu vou ver o que eu posso fazer. Em seguida, ou no outro dia, ele entrou em contato com meu pai e eles chegaram em algum acordo. A solução foi a seguinte: o chefe da polícia, ele conseguiu para nós, para a minha família, papéis, documentos falsos. E ele prometeu que iria atravessar a fronteira conosco. Quer dizer, íamos atravessar a fronteira da Bósnia com a Dalmácia. E ele ia nos deixar lá e o resto iria por nossa conta. Dito e feito, foi o que ele fez. O chefe da polícia nos deixou em Split, que é a capital da Croácia. Lá nós ficamos mais ou menos uma semana, ou talvez um pouco mais, e depois disso fomos recolhidos pelos aliados, que eram os americanos, e que nos levaram até uma ilha. Fomos conduzidos com mais 200 pessoas, mais ou menos, 200 judeus, e ficamos todos nessa ilha que se chamava Kurchola. A família que nos acolheu foi tão gentil conosco, tão amável, que quando meus pais tiveram que sair, que fugir para outros lugares, a tia Peta, né, que era a dona da casa, né? A dona da casa, ela queria ficar comigo para que eu não corresse o risco de não tivesse que fugir com meus pais e correr riscos. Então ela queria ficar comigo. Ela ofereceu para os meus pais que ela poderia ficar comigo e me criar como se fosse filha dela. Evidentemente meus pais não aceitaram, porque eu tinha que ficar com eles, correndo riscos ou me salvando, ou o que acontecesse eu estaria junto com eles, evidentemente. Mas é só para demonstrar que realmente fomos bem aceitos e protegidos por essas famílias, né? Nessa ilha nós ficamos mais ou menos até 1943, quer dizer, ficamos em volta de 2 anos. Essa ilha, ela estava na mão dos italianos. Mas quando chegaram os partisãs, eles simplesmente saíram da ilha, os italianos, e nos deixaram à vontade. O meu pai e os outros chefes de família resolveram providenciar um barco que nos
levaria até uma outra ilha. Essa ilha se chama Bari. Bari é uma ilha italiana. Nessa ilha nós ficamos mais ou menos 6 meses. Durante esse tempo eram frequentes os ataques aéreos e quando isso acontecia, a população judaica e tal, quer dizer, a população em geral tinha que se abrigar nos porões, os antigos bunkers, né? E o risco era bastante grande. Esses ataques de bomba eram quase diários. Numa ocasião, o meu irmão, que na época tinha 11, 12 anos, ele já estava cansado de toda hora correr para os porões. Então ele se negou terminantemente a sair de casa e queria ficar lá. Meus pais não concordaram com isso, então ele foi levado mais ou menos contra a vontade. E por incrível que pareça, justamente naquela noite houve um ataque de uma bomba que caiu exatamente em cima da casa. Quer dizer, o destino não quis que meu irmão fosse sacrificado na ocasião. Meu pai, percebendo o risco que a gente corria em Bari com esses ataques quase que diários, resolveu sair da ilha e ir para a capital da Sicília, que é Palermo. Lá em Palermo, a nossa situação já foi um pouco melhor. Meu pai já conseguia trabalhar, nós ficamos mais ou menos uns 2 anos. Meu pai arrendou um local dentro de uma loja, uma pequena loja, e ele ficou apenas com um box, uma coisa minúscula, onde ele comercializava antiguidades. Então ele comprava antiguidades e vendia. Muitas vezes vendia para os aliados ou para os próprios americanos e tal, que tinham tinham interesse em comprar antiguidades, que eram coisas muito bonitas. E assim vivemos mais ou menos 2 anos. Depois disso, fomos para Roma. Aí eu já era maiorzinha, já comecei a estudar, frequentar a escola. Aí já minhas recordações já são mais minhas mesmo, porque são coisas que realmente eu vivenciei, já tinha consciência do que estava acontecendo. Na Itália, em Roma, eu estudava numa escola normal e toda manhã, no começo da aula, todas as crianças se levantavam e tinham que rezavam uma Ave Maria, sendo que eu, como judia, ficava de pé em sinal de respeito, mas eu não rezava, não tinha que rezar. Quer dizer, eu me sentia também diferente no meio de um grupo onde... Mas eu estava bem, todos eram... O italiano é uma pessoa que... completamente diferente dos alemães, quer dizer, mesmo sendo nosso inimigo de certa forma, o procedimento deles era sempre de uma forma mais humana, tinham respeito pelas famílias, pelas crianças, era uma forma diferente de agir. Enfim, o tempo foi passando e a guerra terminou e nós chegamos no ponto que tínhamos que sair da Itália, não podíamos continuar mais. Meu pai tinha que renovar o seu visto cada 3 meses, mais ou menos, alguma coisa assim. E nós tínhamos que, a nossa pequena família tinha que sair da Itália e procurar um outro destino. A ideia, no princípio, do meu pai seria ir para a Iugoslávia, porque lá ele tinha deixado vários bens, as suas lojas, seu apartamento, seus imóveis, porque na ocasião nós tivemos que fugir praticamente sem nada. Mas, enfim, alguma coisa nós tivemos que levar conosco. Então, meu pai conseguiu juntar algumas moedas de ouro, alguns brilhantes, e essas coisas serviram para a nossa sobrevivência durante
toda a época da guerra, em que não tínhamos, meu pai não tinha como trabalhar, não tinha como se sustentar, então isso aqui foi uma grande ajuda. Como é que meu pai conseguiu esconder esses bens que nos salvaram nossa vida? Foram colocados uma parte dentro do salto da bota do meu irmão, outra parte costurados dentro do casaco, dentro do forro do paletó. E quando nós tínhamos que fugir, a primeira coisa que meu irmão pegava era o seu paletó e suas botas, porque era a nossa forma de se salvar, de se manter. Eu me lembro, essas são recordações minhas, de uma pessoa que eu não conhecia, que chegou pouco antes que a gente saísse da Itália. Meu pai já tinha documentação, tudo para voltar para a Iugoslávia, veio com notícias muito assustadoras. Ele falou para nós que a situação na Iugoslávia estava péssima, que se meu pai resolvesse voltar para lá, provavelmente seria preso, ele não receberia nada daquilo que ele tinha, que lhe pertencia, e não deveria voltar em hipótese nenhuma. Foi um baque para minha família, porque deveria haver algum tipo de solução. Não podíamos voltar para a Iugoslávia. Alguns judeus foram para Israel, que naquela época ainda se chamava Palestina. Outros foram para os Estados Unidos, outros foram. Cada um procurou fazer alguma coisa. No nosso caso, nós já tínhamos. Havia um tio meu, por parte. Que era casado com uma tia minha, que estava no Rio de Janeiro. Algum tempo antes ele já foi para o Brasil. Então, para nós era um ponto de acesso, né? Era já seria conveniente ir lá, porque já tínhamos uma pessoa da nossa família. Aí começou a troca de cartas, informações e tal. E, enfim, com a ajuda de uma organização judaica que ajudou na ocasião muitos judeus e depois deu também um apoio